Você sabia que ajuste e refação não são a mesma coisa? Pois é, eu sou a Laís, faço parte da equipe de suporte e hoje eu vou te mostrar um pouquinho sobre esse tema aqui no Eclipse. Então, para começar, né, o que gera essa refação ou o pedido de ajuste? São as etapas de aprovação. E como é que a gente faz para criar essas etapas? Aqui no workflow de uma peça, então seja aqui no gestão de atividades ou dentro do projeto, quando você vai criar o workflow, pode ser também lá nas configurações, né, nos modelos de peça. Quando você está criando um workflow, você vai selecionar aqui uma etapa de execução ou uma etapa de aprovação interna ou do cliente. Então, são essas etapas de aprovação é que vão gerar as temidas aí refações e ajustes. Então, a partir do momento que você cria essa etapa, por exemplo, uma etapa de aprovação interna, né? Seleciona ali o responsável e a data. Essa pessoa terá como responsabilidade aprovar aquela atividade ou pedir uma refação ou um ajuste. E aí eu vou te mostrar hoje como que isso é feito. Então, o primeiro passo, né, inserir aqui essa etapa de aprovação, inserir o responsável e uma data de início e fim para essa atividade. E aí, como é que vai ser executada essa atividade? A gente pode fazer de vários jeitos. Ela pode ser executada através aqui de minhas atividades, então vem aqui em projetos, minhas atividades. As atividades que aparecem para mim aqui, ó, como aguardando aprovação, são essas etapas de aprovação em que eu preciso analisar e aprovar ou pedir uma refação ou um pedido de ajuste. Então, eu vou entrar aqui nessa atividade, por exemplo, vou dar o play aqui, e a partir do momento que eu concluo essa atividade, eu posso aprovar ou solicitar uma refação. E aí eu vou informar se é uma refação interna ou do cliente, ou se é um pedido de ajuste interno ou do cliente. E aí eu posso fazer aqui os comentários, né, do que precisa ser alterado, quem que vai ser o responsável por fazer essa correção, data de início e fim e o tempo estimado da etapa. Outro local que você pode realizar a aprovação é pelo dashboard de atendimento. Então, principalmente nos casos em que a peça esteja no iJob, aguardando a aprovação do cliente. Então, além de você conseguir aprovar as suas próprias atividades, se você vier aqui ó, nas peças aguardando a aprovação, nessa coluna aqui do dashboard de atendimento, e clicar aqui em Veja Mais, você vai ver todas as atividades que estão aguardando a sua aprovação, aqueles que você é atendimento ali do projeto, e também aquelas que estão aguardando a aprovação do cliente. Então, se por algum motivo ele não aprovou lá no iJob, você precisa dar sequência nessa peça, você pode também, através do dash de atendimento, vir aqui e através desse botãozinho aqui, você vai concluir essa etapa de aprovação. E aí é o mesmo processo. Realizar uma aprovação, e aí a peça segue o seu fluxo, ou solicitar uma refação, fazendo os comentários ali, informando o que precisa ser alterado e informando se será uma refação ou um ajuste interno ou do cliente e quem será o responsável pela execução. Um outro local em que você também pode concluir essa etapa é pelo gestão de atividades. Então, se você vier aqui, o gestão de atividades, você pode usar a opção de marcar como concluído. E aí isso vale tanto para peças que você ali né, é o responsável, quanto para peças de outras pessoas que por algum motivo precisam também dar sequência no atendimento. Então, se você vier aqui, clicar na peça, ir na aba de workflow e colocar aqui marcar como concluído, você também vai ter essa opção de aprovar ou solicitar essa refação, beleza? E aí, né, a gente precisa falar um pouco sobre esses conceitos. O que é cada um deles? Então, o ajuste, a gente considera que eles são pequenas modificações. Então, os ajustes, eles não vão alterar ali o conceito principal do projeto. Então, aquelas mudanças de cor, de texto, uma pequena adequação ali de layout, uma troca ali que precisa ser feita, normalmente são considerados ajustes. Já a refação, ela é algo maior, né? Então ela vai envolver ali talvez recriar ali uma parte ou até mesmo a totalidade daquela atividade. Então ela vai envolver ali uma mudança maior, seja no briefing ou no conceito da campanha, por exemplo. E aí,
Por que é legal utilizar essa etapa de aprovação e utilizar aqui, mensurar se aquilo é uma refação ou um pedido de ajuste? Também para a questão de cobranças, né? Tem agências que não cobram por pedido de ajustes e cobram pelas refações, ou então elas cobram a partir da terceira refação ou a partir do terceiro pedido de ajuste, enfim. Cada agência tem as suas regras ali para cobrança no que diz respeito tanto à refação quanto ao ajuste. Então, às vezes, ela não cobra pelo ajuste, mas ela vai cobrar sempre pela refação, enfim. E aí, o que a gente vai trazer no iClips, além dessa possibilidade de criar a etapa, de ver aqui se é uma refação interna ou do cliente, ou um ajuste interno ou do cliente? É a questão dos relatórios. Eu vou conseguir analisar essas informações aqui em projetos, relatórios, número de refações. Então, esse relatório, ele vai se basear, vou filtrar aqui um período maior de tempo, ele vai nos trazer essas informações de quantos pedidos de ajuste, quantas refações eu tive naquele período. Eu posso filtrar aqui por um projeto específico, por um cliente específico, ou até por uma categoria de peças específicas, e aí eu vou conseguir ver aqui no detalhe aquelas refações. Eu, inclusive, consigo ver os comentários que foram feitos. Então, o que gerou aquele pedido? O que aconteceu ali naquela peça que gerou aquele pedido de ajuste ou de refação? Então, esse relatório ele vai nos ajudar a entender aí se as refações são mais internas, se a gente precisa ajustar ali um pouco melhor o briefing, a sintonia entre a equipe, ou se esses ajustes e refações estão vindo mais do cliente, se a gente precisa alinhar melhor com ele esse contrato, essas informações que a gente passa também no início ali do briefing, o que ele precisa exatamente. Então, é muito importante você seguir todo esse processo para conseguir ter cada vez mais lucro, mais rentabilidade e mais saúde financeira na sua agência e também um equilíbrio ali entre essas partes, tanto de refação quanto de ajuste. A gente nunca quer ter nenhum dos dois, mas a gente sabe que eles fazem parte do dia a dia da agência. Muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos em um outro vídeo. Até mais!